A ideia de hoje, tem uma musiquinha ali, a gente mostra lá. A ideia fala de contribuição dos santos para a nossa caminhada cristã. Né? Obviamente não dá para falar de todos os santos que merecem, né? São inúmeros. Né? A gente vai restringir alguns que deram aquele impacto um pouco mais enérgico, né, na vida da igreja, que ajudaram. Né? Mas obviamente vai faltar muitos aqui. Então não é o caso, a gente tem 1 hora no máximo, não vai cansar também e nem convém, né? Então, a primeira ideia, né? O caminho da nossa santidade está delineado por Jesus Cristo já. Pode falar. Você está começando, que eu estou fazendo isso para a gente fazer um geral, 10 para 8. Aí 10 para as 9 eu vou te lembrar. Pode só ter um espectador, até ajuda a gente. Tá? Pode, porque senão a gente, né? Então, o caminho, Jesus Cristo já delineou a Santa Escritura, a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, sobretudo o Novo Testamento. Já tem lá as necessidades, o ensinamento para a nossa salvação. Né? Ele bem lembrou aqui uma oração antes de começar, né? Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e grato para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, me onde te aguarde e intercedei por mim. Então, o que precisa dos santos? Já está tudo já no Evangelho. A gente precisa pensar. Se você pensar friamente em primeira abordagem, já está tudo lá. A igreja ensinar o que Jesus Cristo ensinou e já está completo ali. Não tem novidade. Não tem mais revelação para a nossa salvação depois da morte do apóstolo João. A revelação acaba ali. O Último Testamento, o Apocalipse. Então não tem novidade. Isso é dogma de fé. Para ser católico, isso aí sim tem que ser radical. Não tem revelação especial para a nossa salvação depois da morte do último apóstolo, né? Então, por que deveríamos buscar outras referências que não a que já está por Jesus Cristo, né? Então, motivo para repetir, por que disso? Primeiro, a luz de Deus ela é muito potente e pode até ofuscar todo aquele ensinamento de uma vez em cima da gente. Se a conversão já é uma coisa imperfeita, porque depois de converter a gente tem que melhorar tudo ainda, imagina tudo isso de uma vez. Então, vocês conhecem o caleidoscópio? Aquele tubinho que a luz entra e tem vários espelhos refletindo, e você vira, fica tudo bonito, cheio de cor. Mas dentro é uma luz só, a luz branca. E dentro tem várias luzes em vários ângulos. Eu gosto de considerar os santos, cada santo é um espelhinho deles, que pega aquela luz potente de Deus e mostra um ângulo, uma faceta, uma cor, uma beleza, que o outro também mostra, mas com outro ângulo, com outra cor, com outra beleza, e assim por diante. E a gente consegue ver Deus todo em pequenas partes. Então os santos têm essa função. Eles são luzes do meio do caminho, não é a fonte da luz, mas refletem a luz para nós, para a gente poder trilhar o caminho mais facilmente. Então esse é um dos objetivos da existência de ter santo. Outra ideia, que também é de consenso praticamente geral, é que a maioria das... O que é santo? A palavra santo, em uma linha, é quem vai para o céu. Quem vai para o céu é santo. A gente fala que ele vai para o céu direto sem passar por purgatório. Esse foi santo, né? Mas a maioria dos santos que foram direto para o céu a gente não conhece. Deus quis que alguns ficassem marcados para que nós pudéssemos ter alguma referência. Porque ter 2 milhões de referências também não dá. A gente ia se perder. Né? Então deixou algumas referências, umas mais proeminentes, outras menos, todas boas, para nos ajudar. Né? Essa é uma ideia, né? E a gente precisa também, psicologicamente, de uma aplicação prática daquela mensagem potente do Evangelho. Imagina Jesus Cristo falar assim, né? Dá seus bens para o pobre e me segue. Isso tem que ser contextualizado. Né? Quem faz isso? Um santo faz de uma maneira, outro santo faz de outra. Todas legítimas. E a gente pode falar, eu posso fazer também. Porque, olha, o ser humano ali, ele é igual a mim, nasceu igual a mim, tudo igual a mim. E ele conseguiu fazer essa aplicação dessa forma. Então nos inspira. A gente precisa de emulação. Isso da psicologia humana. Deus nos criou assim. Entre aspas. Seria como as crianças, o pessoal de um esporte precisa de ídolos, de heróis. Né? E aquele herói vai passar. Ele não é o melhor de tudo, mas é melhor naquele momento, naquele tempo. É um paralelo que existe. Isso é psicológico, é necessário. Então quem não conhece um pouco a vida dos santos, perde muito. Perde a emulação. Deixa de ter uma motivação a mais. E a gente precisa
São irmãos mais velhos, mais experientes, que como na casa do irmão mais velho pode, quando ele é um bom irmão, né? Ele conduz, ele cuida quando os pais estão fora, ele dá um exemplo, ele dá uma correção. Então os santos são também isso para nós, né? Na Igreja Católica. Eu fico com muita pena dos protestantes, apesar de crer em Jesus Cristo e tudo muito belo e louvável, de não ter isso, né? Nossa, que perda, né? Mas paciência, né? É uma coisa do Deus, né? Então eles testemunham, e o testemunho importante também, que nos ajuda, é a felicidade que eles tiveram em seguir o caminho de uma forma heróica. A gente vai falar aqui que é santidade, rapidamente, a gente já sabe, mas vamos lembrar para a gente mesmo refletir sobre nós. Isso aqui não é uma palestra de erudição, né? Daqui escrever um artigo. Se cada um daqui tirar 2 propósitos práticos para a nossa vida, nós já ganhamos a palestra. Tirar 2 propósitos práticos, né? Não é para conhecimento, é para nosso crescimento de aproximação com Cristo, que é a única coisa que interessa no fundo, né? Então, ver a felicidade de outra pessoa nos motiva muito, em qualquer assunto, no profissional, no assunto social, até econômico, né? A emulação é boa. Então, ainda mais na vida espiritual, né? Então, a gente não é... O cristão não pode ter a duplicidade de vida. Não, na vida espiritual eu sou assim, mas na vida social eu sou diferente. A gente tem que ter a unidade de vida, né? Então é nesse fator que os também são importantes para nós, né? E como é que na prática eles vão alavancar nossa vida espiritual, né? Já adiantei um pouco, né? Para ser santo, eles tiveram que viver todas as virtudes cristãs em grau heróico, não em grau completo. Porque completo não tem, é impossível. Eles chegam o máximo que conseguem. Na hora da morte, faltava muito ainda. Mas como eles viveram em grau heróico, Deus promove. Se alguém conhece a vida dos militares aqui, quando o militar ele aposenta cabo, ele ganha a aposentadoria de sargento. Se ele aposenta de capitão, é aquela promoção automática que parece que não é meritória, né? Não é meritória isso não. Nós estamos ali, nós fizemos o máximo, Deus falou, não, você fez o máximo, então agora você vai ganhar tudo, né? Então, eles viveram as virtudes cristãs em grau heróico, constante e tangível. O que significa isso? Que é possível demonstrar que eles viveram. Por isso que a maioria dos santos a gente não conhece. Não dá para demonstrar que a senhora, mãe de família, que fez tudo certinho, se matou, rezou, cuidou dos filhos. Então, a gente tem para o céu, às vezes com mérito mais que alguns santos que a gente conhece por aí, e a gente não sabe porque não é tangível, mas é real. Não é tangível para nós, para Deus. Não tem. É tangível. Então, esse é para ser santo, né? A pessoa tem que ter vivido as virtudes cristãs em grau heróico, constante e tangível, e aqui na Terra passar pelo escrutínio da igreja, e verificar que pessoas pediram intercessão através deles e realizaram 1, 2 milagres. Tem um processo, tem um documento que fala 1 milagre é beato, 2 milagres, tal. É coisa técnica do direito canônico, né? Para a pessoa ser dita como santo, receber o título de santo, né? Essa é a parte formal aí da santidade, né? Outra coisa que eles estão aí para nos alavancar, conhecer a vida dos santos, crescer na intimidade com Deus através da fé, esperança e caridade. São as 3 virtudes teologais que o homem não alcança por esforço, não descobre e não cresce pelo estudo. Essa é dada por Deus, a esperança e a caridade, e a gente pode crescer na medida que a gente corresponde a Deus. Aí Deus vai dar mais graça, mais fé, mais esperança e mais caridade. Então, mesmo aquele que estuda muito, pode não crescer em fé, se ele fizer aquilo com a intenção de servir a Deus. Se ele fizer com a intenção de ser um erudito, de conhecer muito, ele pode conhecer igual São Tomás, e pode pisar na bola. Então, cuidado. Fé, esperança e caridade, que são as maiores, elas são por petição a Deus, por correspondência à graça de Deus. Então, como a gente cresce na fé? Obviamente, se você lê São Tomás, vai te dar uma motivação. Para quê? Você tem que fazer o próximo passo. Pedir a Deus mais fé. Porque falta fé na nossa vida. A gente vai na igreja, a gente fala, reza o credo, reza, bate a cabeça, isso mesmo e tal. O ser humano é assim. Nós temos o pecado original nos feriu tanto, tão fundo, que a gente tem uma duplicidade com tanta naturalidade, que Deus está para acordar a gente toda hora, ele está lembrando todo dia. É a gente. Por isso, o primeiro fator para a vitória é aceitar que a gente é assim. Isso é muito importante. A gente nos conhecer, né?
Então, pedir fé. Porque, por exemplo, será que eu faço de tudo para ir na missa? Não, não vou na missa. Não. Ah, não, eu vou no sítio do amigo aqui, na igreja mais próxima, está 20 quilômetros. Eu vou na missa. Se eu puder, se eu tiver condições, eu vou. Mas não é que a gente às vezes inventa uma desculpa. A tentação vem. E a gente cede ou não. Vai cada um de si, dentro de si, falar com Deus aí. Eu falar comigo, né? O bicho pega. Aí a gente fala assim, puxa, minha fé podia ser maior, né? Se a gente pega a força perfeita, a gente ia de joelho 20 quilômetros. Não é o caso, é força de expressão. A gente se desdobraria de uma estratégia para cumprir aquilo. Por quê? A gente é mal? Não, porque nossa fé precisa crescer. Nós temos a fé, nós nos salvamos com essa fé que nós temos, que é suficiente, mas ela foi feita para crescer. E os santos fizeram isso, viveram um grau heróico. A gente vendo alguém que fez, a gente fala assim, puxa vida, não é que eu posso dar um passinho a mais aqui? Então, para isso, esses são os motivos, né? Obviamente, a esperança e a caridade, né? A esperança é o motor e a caridade é a maior das virtudes, é o amor, a gente vai falar um pouquinho depois, que merece um cuidado especial, né? E as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, elas estão carentes com todas as outras, né? Falar rapidamente, né? A prudência, né? Saber como agir e com agilidade, né? A justiça, obviamente, né? Saber dar o que é de direito a cada um. A fortaleza, né? Que consiste mais em resistir do que fazer coisas difíceis. E a temperança, regular nossos sentidos, né? E, inclusive, a temperança, apesar de ficar na última da fila aqui, sem a temperança é muito difícil de ver todas as outras. Analisar rapidamente aqui, depois de quando a gente for ver a vida dos santos, um resuminho, a gente vai ver. Se a gente cede aos sentidos, se a gente não faz uma modificação, se a gente não se diz não à nossa vontade, ao nosso apetite, gente, como é que a gente vai parar para pensar? Porque as insinuações do mundo são infinitas, são constantes. A gente está numa guerra quase injusta. Né? A gente vai com um estilingue ou uma 38 e o mundo vem com escopeta, vem com bazuca. A gente tem que saber, né? Pôr o Espírito Santo aí para que protege aqui. Nós tivemos essa palestra sobre o Espírito Santo, né? Que é chamado o grande desconhecido, porque realmente a gente fala pouco dele e ele é que nos santifica. Na hora da confissão, o que o padre fala? Pelo poder do Espírito Santo, eu te perdoo. Gente, olha a unidade de Jesus Cristo e Deus Pai com o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo que vai ser aquela correspondente de perdoar. Gente, isso é muito bonito. Então o Espírito Santo tem que ser do dia a dia nosso. Não é uma coisa, o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é para lavar roupa, para cuidar do menino sem estourar, né? Porque é assim, né? Depois a gente vai falar aqui da vida dos pais, que o script da santidade já está metade escrito já. Tem que fazer esforço nenhum para descobrir a vontade de Deus. É fácil de ver e difícil também. Fácil de ver e difícil de fazer, né? Então, essas virtudes os santos buscaram viver com heroicidade, cada um no seu tempo e na sua circunstância. Então, cuidado, não é para aplicar na linha exatamente como o santo fez. O outro ficou 5 dias fazendo jejum. Não. O pai de família é pecado fazer 5 dias de jejum direto. Se ele perder forças para cuidar do filho, se ele perder forças para trabalhar bem, aí ele já vira ter um pecado. O jejum. Então, olha só como é que a coisa tem que ser a virtude da prudência que vai nos ajudar a fazer esse equilíbrio entre fazer aquele bem na nossa circunstância. Né? Eu vou adiantar um assunto que foi uma das coisas que eu tinha esquecido e pus na palestra. Uma coisa muito importante que, ainda mais nós que estamos buscando uma caminhada firme, é a questão de entender a direção espiritual. Dá para salvar, obviamente, sim, a direção espiritual, obviamente. Mas a direção espiritual dá uma segurança e uma leveza para nós que é incomparável. Os santos viveram isso. Santa Teresa, depois de um tempo, só com a direção espiritual. E ela que escrevia, ela que fundava, ela que era santa. Mas tem direção espiritual, ela não se sentia, como se diz, tão segura do caminho da graça. Olha só que bonito. Né? Então, além de ter humildade, não é só pela humildade, não, é pela veracidade dessa questão. Né? Mas vamos fechar o parênteses aqui. E os santos também nos ensinam a buscar o alimento da graça nos sacramentos e na palavra, né? Obviamente, né? Vivendo a Deus em todo momento, vivendo no diálogo com Ele e refletindo a vida de Jesus Cristo. Nós temos que ser outro Cristo.
Alter Cristo. Vários santos são unânimes disso, essa frase. Né? É como se uma pessoa que não conhecesse o Evangelho nos visse, e quando lesse a vida de Jesus Cristo, você fala assim, fulana, parece muito com Jesus Cristo. A pessoa tem que... Porque eu estou dando exemplo de fulano, porque Jesus Cristo era homem, né? Então, uma mulher vivendo a vida de santidade, a pessoa quando vê a vida dela, os atos dela, e começa a entender o Evangelho, ela fala assim, essa mulher é muito semelhante a Jesus Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida. Ser outro Cristo. Nós somos filhos de Deus, e Jesus Cristo é nosso irmão, e nós temos que ser como Ele para agradar a Deus. Ele é o caminho. Ele é a identificação que Deus espera de nós. Uma coisa que pode nos ajudar. O que Cristo faria nesse momento? A gente ia ter tanta decepção com a gente, né? Eu sou assim. Peraí. Reflete aí. Peraí. Deixa o Fernando de lado. Deixa o Espírito Santo falar. O que Jesus Cristo faria no meu lugar? Puxa vida, pisei na bola. Isso vai acontecer 1000 vezes, mas é bom que aconteça. Porque isso dá abertura para a graça entrar. Abertura para a graça entrar é aceitar a nossa limitação e aceitar a verdade. Aí Deus cuida do resto. Ele fala assim, deixa comigo, você abriu a porta, agora a graça entra. Então isso é muito bonito. Então a gente sempre pensa, como Jesus Cristo faria? E os santos fizeram isso constantemente, né? E sempre, obviamente, quem fez esse trabalho todo foram gente que tinha um temperamento especial. Os santos, não. Porque se você vê a vida dos santos, tem uns que são sanguíneos, outros são amorfos, outros são fleumáticos, temperamentos humanos totalmente diferentes. Então, todos notaram aí. São Francisco, muito diferente de São Tomás aqui. E os dois santaços. Né? Então, isso é bonito ver. O nosso temperamento cabe na santidade. Eu sou de um jeito, eu sou difícil. Isso é um pouquinho de orgulho, né, gente? A gente achar que a gente é... descobrir como é que eles controlavam, né? Então, o negócio. Tinha um santo que ele era tão Francisco Sales. passional, né? Ele era superior de uma ordem. E para não estourar, ele arranhava a mesa por baixo, assim, para não... Então, para você ver que cada um dá um jeito. Cada um dá um jeito. Então, nós podemos dar o nosso jeito. Então, isso a gente tem que ter esperança. Eles chegaram, nós temos a obrigação de chegar. Não é uma opção. Não é bonito. É uma obrigação. Agora, se a gente pensar só para o lado da obrigação, não é muito motivador, né? É um pouquinho, mas não é tanto. A motivação maior é o grau de felicidade que eles tiveram na Terra. Quando você lê a vida do santo, você fala assim, deixa eu ver se esse cara é feliz mesmo. Eu não consigo ver gente que é infeliz, não. Isso é contra até a natureza divina. Deus é felicidade explosiva, infinita, imensurável. Então, se tristeza já é um sintoma de um problema espiritual. O santo fala, bom humor é coisa séria. Quem está de mau humor pode começar a rezar e pedir ajuda e você tem alguma coisa que precisa dar uma melhoradinha ali. Todos nós temos dificuldades. A sua vai descobrir a sua. Perder o bom humor já é um sintoma assim, clássico, né? Então, por que eu estou voltando aqui? Porque você falou lá da dificuldade, né? Isso me segurou. Quem fez esse trabalho todo para uma pessoa como nós, nasceu 0 a 0, igual a gente, nasceu 0 a 0, nasceu pior que a gente, não sei, que não era cristão? É o Espírito Santo. A gente tem que voltar a valorizar aquela palestra que a gente teve aqui, né? A devoção ao Espírito Santo. É para falar do Espírito Santo 50 vezes por dia. O Espírito Santo dá uma luz aqui, tá difícil, não estou vendo, tá difícil aqui, não estou vendo, me ajuda nisso aqui, me inspira. A gente precisa disso aí. É importante, muito importante a devoção ao Espírito Santo, porque ele é o santificador. Deus que é o Senador, Pai Criador, Santificador. Isso é simplório. Obviamente, todos os três participam de tudo, todas as três pessoas divinas. Mas essa prerrogativa para uma pessoa. Quem? Salvador. Jesus Cristo. O Pai e o Espírito Santo estavam juntos. Bom, filha, eu pedi para você. Os anjos da guarda, eles estão com o Espírito Santo também, né? O Espírito Santo, eles estão vendo a Deus face a face. Diretamente. Deus pôs um para cada um. Talvez 2 por sacerdote, alguns acham que isso não é uma terra histórica. Eles estão para nos auxiliar o dia todo. Coisas materiais também.
Vários santos têm experiência de ajuda material. O relógio quebrou e precisava acordar, não sei o que. Ele pediu o anjo da guarda, me acorda, ele acordou no minuto exato. Então essas pequenas ajudas têm que ser uma coisa corrente para nós. Ah, o santo conseguiu isso. Não, filho, isso é pra gente. Deus não pegou um juntinho e falou, tá vendo esse juntinho aqui? Esse aqui é meu timinho, vocês ficam só observando. Vocês são plateia. Nós não somos plateia. Nós temos que virar santo. Cada um na sua condição, como o Espírito Santo for inspirando. Né? Então, Jesus Cristo falou, ele pousa lá em cima. Sede perfeitos, não tentem, sejam. Faça seu melhor esforço aí, viu? Ó, faz o melhor que você puder, eu sei que você tem o pecado. Não. Seja santo. Como quem? Como meu Pai é. Então, Jesus Cristo falou que é para nós. Nós não somos plateia. Nós somos protagonistas. Agora, os santos são aqueles treinadores que fazem o jogador, às vezes até jogar melhor que o treinador, né? Tem jogador aqui, né? Que não precisa de treinador. Igual Santa Teresa. São Pedro de Alcântara, que é o diretor espiritual dela, na fase da vida, fase mais importante, talvez final. Inclusive, ele é padroeiro do Brasil, você sabia? Né? E ele foi santo também, mas ela fez muito mais. Ele que é o diretor espiritual dela, na fase da vida importante. Então, fechando parênteses aqui. Então, já é um mandamento. Sede, né? Já é um mandamento. Jesus Cristo não está no decálogo ali, não está formalizado dessa forma, mas a gente já sabe disso, né? A igreja já nos fala disso. Então nós não somos espectadores. Nós não ler a vida do santo para fazer, nossa, que bonito, hein? Nossa, vem cá, deixa eu te contar, você viu o que você fez? Que bonito. Não, tudo bem, é bonito, mas é para mim fazer isso. Eu tenho que fazer no meu meio, na minha circunstância, viver a santidade no nível dele. Eu posso também, porque ele pode. Não, eu estou com tanta dificuldade. Você vai ler, nossa, ele teve também. Tem umas aqui que, nossa senhora, até vou pular aqui, é longo. Dificuldade, você fala assim, não, isso aqui Deus pisou, Deus pegou pesado. E a pessoa superou. Né? Então, a gente está para isso. Né? Isso dá muita esperança para a gente. Isso que a gente já falou, já colocou esse nível lá em cima. E outra coisa importante sobre os santos, apesar de tudo que eu estou falando antes de entrar em exemplos, onde ele nos alavanca na nossa vida espiritual, é o seguinte: pelo fato de uma pessoa ser santa, não significa que o ensinamento dela seja todo perfeito, nem valha mais que a hierarquia da igreja. Isso é muito importante. A gente fica assim, às vezes a gente se envolve com essa santa aqui. Pode ser, porque no processo de canonização, virtudes heróicas, tal. Aqueles erros que não são essenciais, que não tocam o principal, que foi coisa circunstancial, de cultura, não vai atrapalhar a santidade da pessoa. Mas a igreja, a hierarquia, o magistério é que é a palavra de Deus. Não é nem a Bíblia, né? Você sabe, ninguém é protestante aqui, né? A Bíblia, com a tradição, o magistério é a palavra de Deus. Através da Bíblia, interpretado pela igreja, que é a palavra de Deus. Então, o que os santos falaram, fizeram, a gente pode seguir, inclusive, vamos seguir, vai nos ajudar, vamos meditar naquilo, mas não está acima do magistério da igreja. Se o magistério da igreja chegar e falar assim, isso aqui que São Francisco fez dessa forma, não é para ser vivido pelos cristãos. Você vai apostar em quem? Quem o Espírito Santo prometeu ajuda? A São Francisco, para toda a humanidade, ou para a igreja dos apóstolos, para toda a eternidade? Foi para a igreja. Então, a gente tem que ter essa baliza, tá bom? Não é? Por isso é uma veneração, obviamente. É uma veneração, só um respeito especial. Né? Não é idolatria nem nada. Então, se tivesse um protestante muito inteligente e reto aqui, ele entenderia perfeitamente tudo bem. Ele é santo, posso falar ele e tal, mas não está acima do magistério. Tá bom, gente? É importante essa ideia também. Pelo fato de ter sido santo, a gente tem que. A direção espiritual ajudaria isso bastante, mas quem não tem, tentar refletir e filtrar um pouquinho isso, tá bom? Um exemplo aqui, um parênteses pequenininho que eu lembrei agora, que nem está na palestra.
Santa Catarina, você não mandou o pessoal para a cruzada. Fez campanha, o pessoal vai lá. Tá recuperando. É uma coisa que na época dela é o modo das pessoas agirem. Mas vive no nosso. Se funciona no nosso contexto? Funciona no nosso contexto. A Guerra Santa foi proclamada por santos da época. Tem mais aquela, leva a espada. Vamos juntar dinheiro para comprar espada, para comprar faca. O pessoal ir lá para Jerusalém. E eram os santos mesmo, gente. Só que é o contexto deles. Não tem problema nenhum. Né? Por isso que a gente não entendeu. Você pode refletir, mas não mergulha, não abraça só nele, não. Então, é só fechando parênteses. Né? Na época era o jeito que eles viam de fazer coisas dele. Obviamente, depois foi purificando, foi aperfeiçoando. Né? E humanamente, se eles vivessem hoje, eles não iam fazer isso. Né? Mas na época deles, nós iríamos fazer isso. Nós, do Centro Princesa Isabel, a gente ia fazer uma rifa, fazer umas barraquinhas de cachorro-quente para comprar espada. Sim, né? Normal, né? Eu acho muito bonito esse negócio, muito legal. E fechando aqui. Os santos? Qual o maior foco do ensinamento dos santos? Primeiro foco é como eles se mobilizaram para corresponder à graça de Deus. A gente fala que a gente recebe a graça nos sacramentos, na missa, na comunhão, na oração. Ah, mas eu não mudo muito. Eu sou a mesma pessoa há 6 meses. Né? Os santos, eles conseguiram, com essa mesma graça que nós recebemos, se mobilizarem para melhorar. Sempre. Então, esse é o foco do ensinamento deles. Como eles se mobilizaram. Com as fraquezas, com as limitações que eles têm, igual a gente. Né? Então, todos tinham um pecado original. As mesmas tentações nossas. Né? Sendo mulher, sendo homem, no seu contexto, né? Avareza, preguiça, luxúria, tudo igualzinho. Tudo igualzinho a gente. Todos os puxões das tentações. Você fala, oh Deus, por que você deixa acontecer isso comigo? Não, eles tiveram igualzinho, a gente não pode reclamar, não. Foi tudo igualzinho. Ah, não, São Francisco nasceu todo, Angelical nasceu nada disso. Né? Então, bom, se ele pode superar, eu posso superar. Né? Fala mal dos outros, a luxúria. Uma pessoa vai no supermercado, vê uma atendente bonita, qual que é a tentação que a gente sente? Ser simpático com ela de graça. Peraí, gente, esse negócio tem alguma coisa errada. Depois a gente sabe que tem alguma coisa errada nesse negócio. É isso. É essa a nossa luta para ser santo. Não é pegar uma espada e sair, entendeu? Não. A gente vai ser santo dentro de casa, no trabalho e na rua. Nem fala na sacristia, porque lá o ambiente já não tem tanta tentação assim. Então não é um ambiente de luta, nem é lá. Não é lá as vitórias dentro da igreja, não. Ou ficar de joelho, a gente fica de joelho para poder ter graça, para levantar e correr para o mundo e santificar o mundo, a gente no meio do mundo. Se me enfurnar na igreja é completamente contra, entende o que eu estou falando, né? O caminho de santidade, nesse sentido. A igreja é o posto de combustível. Eu não paro meu carro lá e agora vou dormir aqui, depois de combustível aqui tem gasolina. Não, a gente pega gasolina para quê? Para tocar a vida lá fora. Né? Sem gasolina a gente não faz nada, sem igreja. Mas não é para ficar parado lá, ajoelhado na igreja, obviamente, a gente sabe disso, né? Menos foco às peculiaridades, muitas vezes, que não vão se aplicar à nossa vida, da vida dos santos, né? Ter cuidado que a gente falou aqui, né? Uma máxima de alguns santos também é que a gente tenha poucas devoções, mas constantes. Não precisa ter muita devoção. Eu conheço 200 santos. A gente pode se perder um pouquinho, pode perder o foco. Eu estava na fila da confissão, à noite, sexta-feira, eu encontrei na fila uma senhora chamada Milene. Aí o pessoal estava falando, ei, Milene, você é a dona da Globo? Elegante, de uns 70 e poucos anos. Vestidinho, na fila da confissão. Sentei do lado dela num banquinho bem pequenininho, apertadinho. Então lá, eles estão te chamando de dona da Globo. Eu trabalhei na Globo, aí conversando. O que você fez? Eu fui apresentadora do jornal hoje, mas depois eu melhorei muito, eu fui modelo do Clodovil. Você foi famosa, então, essa vida minha não é mais essa. Eu achei bonito isso, né? Só que ela tinha um hábito. Todo lugar que ela viajava, ela pega uma imagem de um santinho, põe a casa dela, vai falar, tá cheio. Tanto santinho, bonito isso, é legal, é uma cultura, é quase que um cultivaceiro, né? Uma erudição.
Mas a gente não pode ter 200, né, gente? Escolher poucas e constantes. Né? Eu não sei se ela conhece a vida deles todo. Só estou lembrando isso pelo fato dela ter um tanto de imagenzinha. Ela falou, minha casa tem um armário cheio de santinho, cada um diferente do latinho, e quase todos do mesmo tamanho. Então é o esporte dela, né? É um hobby, digamos assim. Mas ela virou católica, certo? E o esporte dela é a Borentel flotou numa época, não sei por quê. Ela falou comigo assim, sabe o que eu fiz? O pessoal não estava casado, eu ia na missa e via eles lá na missa. Aí eu vi um comungar lá. Aí o que eu fazia? Eu ia atrás deles na rua para descobrir onde eles moram. Eu chego e bati na porta e falei assim, olha, você pode me odiar, você pode me xingar, você pode achar ruim comigo, mas você precisa casar. Olha o jeito dela, gente. Eu fiz isso. É, pode ser, eu fiz isso com 6 casais já. Eu falei assim, parabéns, esse é o seu carisma, é o carisma dela. A apresentadora tem cara dura. Não é nós. Cada um faz o seu jeitinho. Ela ia lá, devagarinho, batia na porta. Uma foi até trabalhar com funcionário dela. Então, se alguém bater na minha porta, eu falo, meu Deus, tomara que não seja Milene, né? Puxa a orelha. Mas, fechando brincando aqui, né? Então, é essa a ideia. Vou voltar aqui. Vamos lá. A vida espiritual, tem um conceito bonito, não pode se perder nele, que é onde os santos, obviamente, atingiram a santidade. E o que é a vida espiritual? Qual que é o tripé da vida espiritual? Ela se baseia em 3 pés, com uma cadeira de 3 pés. Se faltar um dedo, a cadeira cai. É a oração, né? A ação e o apostolado. Dentro da oração, tem a oração dos sentidos, que é a mortificação ou sacrifício. Tem a oração de louvor, né? A oração de petição, e a oração chamada oração mental, que de certa forma é a mais sublime delas, porque é a oração que a gente fala com Deus, procura saber a vontade de Deus, pede forças e faz propósito prático. A oração de louvor é muito importante. No céu vai ter só de louvor, praticamente. É importante que ela é. Mas a oração de louvor, a gente está louvando por um bem que recebeu. Beleza, a gente aproxima de Deus. Mas a mental nos fala um passo concreto. A gente vai falar um pouquinho disso aqui depois, que os santos vão ajudar a entender a oração mental. E a oração dos sacrifícios, né? Sem uma vida com um pouco de mortificação, pelo menos, é impossível ter vida de oração. Os santos ensinaram isso. Ah, não, eu sou assim, eu como do jeito que eu quero, a hora que eu quero, o tanto que eu quero, o que eu quero, do jeito que eu quero, e eu digo, não, mas eu amo a Deus, eu quero conhecer. Não dá. Uma hora um homem velho está dentro da gente, nosso homem velho, que é, né, nossos 7 pecados capitais, estão sempre nos puxando para a vida anterior, né? Para nós mesmos, né? E afastar de Deus, ele vai vencer. A gente está alimentando ele também com excesso, né? A ação, né? A gente precisa agir para mudar. O que é agir para mudar? Exemplo, mas eu sou desorganizado? Vou começar a ser organizado. Me custa. É um sacrifício ao mesmo tempo é uma ação. A gente precisa crescer nas virtudes. Quais virtudes? As mais básicas, porque elas são a estrutura para as elevadas. Ah, eu vou converter. Você vai converter se você for organizado, se você for educado, se você não perder a paciência, não estourar. Essas virtudes que a gente precisa cultivar com mais força. Aquelas que estão no nosso dia a dia, ao nosso alcance. É a primeira. E não são tão fáceis, não. Né? A gente faz propósito e depois volta atrás com a rapidez. Né? Por quê? E é coisa pequena. Pessoal, eu perdi para isso, perdi. Você está no carro, cansado, a criança começa a fazer os perguntas. Gente, parece que tem 4 demônios da gente espremendo, xinga ela, xinga, buzina. Gente, é difícil. Mas, nem ela. O que foi com a Giovana? Aí o Giovana meio que deu um xingo nela no carro. E falei assim, Jesus, ela, segundo São Mateus. Ela lembrou da missa. A Joana é mais gracinha. Ela tem umas frases. A Estela é mais pensativa. A Joana fala umas frases. Isso é de Deus para mim dar uma lição aqui. É Jesus, segundo São Mateus. E ela começa a rir e fala, a raiva vai embora. O bom humor desmonta qualquer ira. Então, fechando parênteses aqui. Perdi um pouquinho a história aqui onde eu estava. O tripé. A ação. Essa ação são propósitos práticos. Os santos viveram propósitos práticos. Amanhã eu vou tentar melhorar isso.
eu conversar, não converso com uma pessoa lá em casa, eu estou com conversa, sou muito chata no trabalho, eu vou evitar. Não evite. O trabalho aqui, eu posso fugir. Eu falava assim, São José Maria Escrivá falava assim, você quer ser santo no trabalho, você quer ver a verdadeira caridade? Quando você terminar seu trabalho, você ajuda o seu colega com tal naturalidade que ele nem perceba que ele foi ajudado. Isso é a verdadeira pura caridade. Só Deus viu, você não ganhou nada por isso, ele não entendeu, para ele foi normal, e você fez além. Então, isso depois você está bem feliz no trabalho. Então, o foco da santidade é que o grau de alegria e de felicidade que é muito grande. A gente tem que pensar na recompensa também. É importante pensar a recompensa e a felicidade já na terra. A gente falava numa palestra anterior que a gente fez aqui, que o reino dos céus, ele começa aqui. Só vai para o céu quem for feliz na terra. Porque quem é infeliz aqui está longe de Deus. Agora você está cheio de tristeza, cheio de... Mas você está com Deus, Deus te dá uma felicidade aqui até estranha, nem você entende, nem os outros, mas você está feliz, você está levando, não, mas tá ruim, mas tá bom. Tá bom, é isso mesmo. Tá bom. Então, a gente já tem que ser feliz aqui para poder ser feliz no céu. Só vai para o céu. Quem foi na terra. Então, além do mau humor, cuidado se a gente tem uma tristeza excessiva, se não for uma coisa de depressão, que é uma doença normal aí, né? Que acontece, pode pegar qualquer um. A gente cuida, trata, tudo. Se for uma coisa de nossa iniciativa, de gerar tristeza, cuidado. Pode ser um descaminho, tá, gente? E os santos nos ajudaram nisso. Não pode ser canonizado santo triste. Eu sou triste. Não, ele fez 40 conventos. Estava sempre triste, sempre de mau humor. Desculpa, mas não passa no processo. Pode até ser santo. Mas no processo aqui, no jeito que não passa. É importante. É uma virtude. A alegria é uma virtude. Tem que ter virtude. Né? Então, falando, a oração, a ação, propósitos alcançáveis, pequenos e concretos. Eu vou converter 5 pessoas esse ano. Não, péssimo propósito. Péssimo, horroroso. Nossa Senhora. Você não vai conseguir nem saber como ter uma estratégia para isso. Né? Agora você fala, eu vou ser amável, eu vou ser sorridente, aquela pessoa chata é difícil. É difícil orar, né? Ser alegre. Isso Deus vê e premia. Isso nos muda por dentro. Nos molda. Porque nós somos de pedra, nós somos diamante. Um diamante é uma pedra muito feia. Só depois de lapidar que a luz começa a refletir dentro dela. Ela tem que ser muito especialista para conhecer o diamante. Mas nós somos esse diamante. Nós precisamos de lapidação. Nós precisamos de lapidação. E não é gostoso. Martelo não é fofinho. E essa mudança que a gente faz em nós mesmos acaba convertendo mais almas que você nem sabe que você converteu. Porque é um estado de São Francisco. Eles vão, exatamente, vão governo. Evangeliza por você. Se às vezes você fala, mas o Fernando daquele dia, eu vou procurar imitar. Ele vai ver Cristo refletido na gente naquele momento, naquela faceta, e vai falar assim, poxa, eu preciso fazer como aquela pessoa. Já é o apostolado. Depois precisa falar também. Ó, gente, você foi ruim, você é católica, aí tem uma conversinha. Sabe como é que a gente vai pegar essas conversas? Quando acontecer uma coisa real. A gente precisa inventar um negócio diferente. Né? A pessoa está com uma familiar doente. Você não fica, não vamos rezar por ele. Aí a palavra rezar, já puxa. E já puxa também o assunto. Reza. Não acredito muito não. Faz 10 anos, passa por frente. Só eu rezo. Posso rezar? E não fala mais nada. Às vezes não fala mais nada. Uma semana depois, você fala, rezei pro seu lado. Como é que foi lá? Não foi bem. Pensa nisso. Depois a gente fala. Uma semana depois você vai... Então não vai converter. Não, a gente tem que fazer as coisas acessíveis, pequenas e concretas. Né? Pouco abstratas. Né? Isso é muito importante. Voltando aqui, né? Oração, ação e o apostolado. Tudo que está dentro da gente em grande quantidade transborda. Então, ele não vai ser artificial, vai se transbordar. A gente vai querer fazer aquilo porque, é meu jeito, ele tem um jeito de falar com as pessoas. Sim, tem pessoas que têm mais carisma que o outro, mas todos que estão tão cheios de Deus, vai querer falar naturalmente, vai transbordar, sem a pessoa perceber, ele já está transbordando. Então,
E, obviamente, também participar de coisas específicas, né? Um movimento, ajudar a paróquia, ajudar. Isso também faz parte também, né? Isso também edifica as pessoas. Mas as pessoas que estão na paróquia estão se lutando para serem edificadas também. Agora, no nosso trabalho, no esporte, na rua, na família, assim, primos, na vida social. A pessoa, às vezes, nunca vai ter a chance de escutar uma homilia, ler um livro, escutar um bispo, um padre. Nós somos a linha de frente. Deus só chega neles, não através do bispo, não através do padre, não através do livro de São Tomás, chega por como é que você chama? É o Bruno que está do lado do colega de trabalho dele. O colega de trabalho dele só vai ter o Bruno, às vezes, na vida, para apresentar o cristianismo para ele. Deus não vai mandar um anjo. Deus não vai, o bispo não vai chegar lá e pregar para ele. A pessoa já não vai na igreja, então não vai escutar uma boa homilia. A pessoa não acredita, ela não tem um livro de leitura espiritual. A pessoa tem uma Bíblia, está fechada com uma poeira dessa grossura dentro de casa. Então, quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é a igreja lá, do lado dele? É o Bruno. Nós fazemos coisas que padre, bispo nenhum é capaz de fazer. Está do lado de uma pessoa longe de Deus, que não quer se aproximar de Deus, e a pessoa não vai ter acesso ao padre, nem a homilia, nem a homilia. Mas o Bruno pode estar assim, só ler esse livrinho, se você gostar, daqui a um mês a gente conversa. Você é tudo que a pessoa tem para aproximar de Deus. Deus deixou uma responsabilidade nas nossas mãos enorme. Que a gente nasce 0 a 0, a gente nasce com 0 conhecimento de Deus. O cristão, o santo falava, né? Do primeiro, terceiro século, o cristão não nasce, ele se faz. Claro que é a graça de Deus que vai dando, o Espírito Santo vai empurrando, mas ele conta conosco. Se não tiver um ser humano católico do lado dele, já era. Ele vai ter que se salvar por um outro caminho que Deus saiba, que nós não sabemos. Limbo, ou só pela consciência. Deus tem um caminho dele que não está revelado para nós como é. Mas se para conhecer Jesus Cristo do Evangelho, é o Bruno, né? É o Bruno. Não é o padre, não é o bispo, não é o livro, não é São Tomás, ninguém. E o servo Bruno serve para cada um de nós. Tem pessoas que a gente encontra que nunca vai ter acesso a uma homilia, a um livro, né? Nós somos a única. Deus fala assim, Bruno, se não é você, ferrou o cara lá. Mexe seus pauzinhos. Dá um jeitinho. Deus pede para dá um jeitinho. Mandamos oração, aquela boa noite, meu Jesus. Aquela lá, o padre fala de uma forma simples, né? Faz a oração e tem trazido pessoas assim, todo dia fazer oração. A pessoa que tem acesso a esse vídeo de boa vontade. Cobra, né? Isso é bonito e funciona muito. Eu estou falando de talvez um pouco mais da metade das pessoas que estão longe de Deus. Elas não vão ver vídeo de religiosidade. Não vão. Porque Deus nos deu uma lógica, uma inteligência com coerência. E podemos usá-la para o mal. Para fugir da consciência. Porque é muito difícil obedecer à consciência. É muito difícil. Precisa do Espírito Santo, precisa do ensinamento da igreja, precisa da nossa formação. Nós aqui agimos naturalmente porque nós temos uma formação, graças a Deus. Nós tivemos um acesso que a gente não teve. Então, voltando no santo, né? O apostolado, todos, só pode ser canonizado se a pessoa procurou levar outras a Deus. E a gente só vai para o céu puxando gente junta. Não dá para ir sozinho, não. Não, vou me salvar, sabe de uma coisa? Está tão difícil já para mim. Então, eu vou fazer meu jeitinho, meu cantinho aqui, meu livrinho de oração aqui, minha velhinha aqui. Tem nada contra isso, tem nada de errado. Se a pessoa depois está aí para a vida e fazer o apostolado, tá de boa. Mas se a gente vê só nesse capelinha dela aqui, não. Deus vai poder falar nada mal de mim, estou fazendo tudo certinho. Não salva. Porque a pessoa vai acabar sendo egoísta, porque está olhando só para ela, e o homem velho é muito esperto, o demônio é mais esperto ainda, vai achar uma brecha e vai entrar, seja pelo orgulho, até o orgulho de uma vida espiritual bem vivida, gente. O demônio, quando ele vê que a pessoa não quer nada com ele mesmo, ele começa, não, tudo bem, né? Já entendi. Né? Você não quer me escutar, não, né? Então agora me escuta essa aqui. Cara, você é muito melhor que os outros. Você conhece muito melhor esse assunto que os outros. Você merece um reconhecimento. Fica doce, né? Porque o demônio quase nunca fala mentira.
Ele só pega as verdades e entorta, né? Só engana. Se você falar mentira, algumas vezes, não, isso é mentira. Isso também não, é. Então ele vai pela verdade. Não, você fez, mas que caridade que você fez, hein? Pega a lista dos seus amigos. Quantos fizeram? Nossa, você viu como é que você foi bom? Viu como é que você superou ali, hein? Nossa, você viu o livro todo? Nossa, que beleza. Lê de novo, faz um resumo. Aí você fica no resumo. E você não põe aquilo em prática, não fala para os outros e fica lendo o livro a vida inteira. Uma coisa boa de ler um livro de espiritual, faz resumos para você ver o quanto você entendeu, profunde, mas você não usou nem para melhorar a sua vida espiritual, nem para propagar isso para outra pessoa. Você viu como é que te deu um olé? Te deu um chapéu debaixo da perna e ainda fez o gol? E você ficou assim, cadê a bola? Né? O Ronaldinho Gaúcho fazia um chapéu para cá, o jogador espanhol estava assim no vídeo, e a bola lá, e o pessoal rindo dele naquele bancada. Então, a gente tem que ter cuidado. Ou vamos obedecer a igreja, ver o exemplo dos santos, que a gente não vai cair nessas. Porque a gente pode cair. Porque quando a gente está num caminho, já num caminho com boa vontade, o Deus fala, sua boa vontade, ela é muito boa mesmo. E vai nos elogiar, vai nos entortar, né? Quanto mais a gente acha que a gente está podendo, mais a gente... É perigo, é humildade, é uma coisa difícil de entender. A humildade é a verdade. Então uma parte é verdadeira. Nós estamos bem naquele assunto, vamos supor. A humildade é a verdade, mas a humildade tem muito mais que isso, é difícil de entender. Né? Mas voltando lá, então esses 3 pilares. Os santos nos dão um exemplo de como construir esses 3 pilares. Da oração, da ação e do apostolado. Porque sozinho, olhando o Evangelho, a gente não vai com a praça e pregar como os apóstolos tiveram que fazer. É diferente. O contexto é diferente. Então a gente precisa de uma tradução prática. E quem fez essa tradução prática? Praticamente todos os santos fizeram, cada um com seu carisma. Como fazer aquele Evangelho sublime na prática, parecido com o contexto, parecido com o meu. Então os santos são importantes para isso. Né? Sobretudo nesse sentido. Ação, interna, conhecer os sentimentos. Para alguns santos aqui, né? Eu vou pular aqui, né? Obviamente eu estou tirando Nossa Senhora, os apóstolos, os santos de uma maneira especial. Eu estou pegando aqueles santos que percorreram o caminho mais próximo de nós aqui. São José, né? São José, teve uma palestra com José, a gente fez uma reflexão, né? Como é que São José, gente, ele não era imaculado, não. Olha que bonito. Ele não era imaculado, não. Tinha os 7 pecados capitais, o homem velho teve que lutar. Olha o tamanho do mérito dele, né? E a dedicação dele, e o aperto que ele deve ter passado, né? Fazendo um resumo para quem estava na Praça São José, o aperto, a família cobrando filhos, porque não, o povo judeu, você tem um filho só, que vocês, tá? O que aconteceu? Está doente? O que foi, né? E ele não podia falar, era uma coisa muito íntima, era um pedido de Deus especial, né? E o anjo não apareceu para ele igual Nossa Senhora, foi em sonho. A fé que ele viveu. E depois ficou 30 anos sem sinal nenhum. Apareceu no sonho, recebe ela, recebe a menina, recebe Maria, foge para o Egito. Quando Jesus era bebê. Depois ficou toda sem nenhuma aparição. Pode pensar. Olha que vida de fé sólida. E aquilo lá alimentou ele. Não, aquilo lá ele foi fiel. Que firmeza, que entrega que ele deu. Os planos pessoais dele foram tudo pro saco. Né? Exceto o plano de servir a Deus, obviamente. Né? Ele deve ter ideia sempre. Mas do modo, né? Não, Jesus Cristo é filho de Deus aqui. Não, vai nascer um buraco. Ele deve ter ficado angustiado. Nós falamos, não, fica calmo, José. Ele deve ter ficado muito angustiado. Porque ele tem os 7 pecados capitais como nós. A angústia entra. Vocês viram o filme Divertidamente? Já. Vale a pena. É bom demais. É para criança, mas dois, serve demais para adulto. Serve demais para adulto. Como é que cada paixão de nós pode fazer a gente ficar doido na hora de fazer as coisas. Então, São José passou uns apertos e superou. Que firmeza. Então, é um exemplo, né? Mas, como tá a história longe, tem detalhes, vou pegar esses santos aqui, né? Mais próximos de nós. Né? A Santa Rita de Cássia... Fernando, antes de você entrar, pode falar. Tem uma questão para se tornar santo, que é a virtude heróica, né? Isso, que a gente falou aqui, né? Viver as virtudes em grau heróico. Isso. E tem que ser de maneira tangível, tem que ter provas. Porque muitas pessoas viveram virtudes de grau heróica e não estavam no radar do direito canônico, foram para o céu, são santos, mas Deus não queria que ficassem em evidência. E uns Deus quis que ficassem em evidência, né?
Alguns a gente vai citar aqui, alguns que nos ajudaram nesses pontos aí. A Santa Rita de Cássia queria ter feito aos 7 anos, pais idosos, mas já tinha prometido em casamento, aceitou casar com seus pais. Marido violento, traidor, idólatra, 2 filhos gêmeos, vou cuidar dos meus filhos, catecismo e tal. Os filhos seguiram o caminho do pai, apesar de todo o esforço dela. Nossa. Aí já caiu de exame, né? Eu falei assim, esse aqui pegou pesado também, né? Vamos lá, né? 18 anos de casamento, rezando, o marido se converte. Mas quando a gente tinha muita bagunça, esse dia é assassinato. Os filhos vão vingar. Vão matar o cara. Ela reza para os filhos vingar, reza, né? Eles estão quase conseguindo vingar, fazendo o plano. Ela reza, eu prefiro meus filhos mortos do que vingando. Aí os filhos morrem. Aí Deus começa a escutar ela. Deve pedir do céu, porque aqui ela pediu, rezou, né? Ela rezou aqui. Ela tenta entrar no convento, não deixam, porque ela foi casada. Ô, gente, tá tudo vai, eu tô final feliz. É 18 anos, gente, é 3 dias. 18 dias a gente aguenta. Vai 18 anos. O negócio que o bicho pegou aqui. Aí teve uma aparição. João João Batista, Santo Agostinho, e outro que eu esqueci o nome, né? Conduziram até o mosteiro e ela entra no mosteiro com as portas fechadas. Aí o pessoal aceita ela. Aí começou, né? Agora Deus apareceu, porque tava difícil aqui, né? A gente até ri de nervoso, né? De nervo. Porque depois que aconteceu aqui, né? E a superiora começa a testar ela. Pegou um pau seco e ficou lá, você vai aguar todo dia. Teve uma briguinha lá, um negócio, você vai aguar esse negócio todo dia. Esse pau seco aqui, ela, 5 anos, né? E não é que virou uma videira que dá frutos até hoje. Quer dizer, Deus recompensou a obediência, né? Então, aqui, tem várias virtudes aqui, a gente vai pegar. Mas ela não sabia que era. Não sabia, era para humilhar. Ele aceitou a humilhação. Ela aceitou. Era um exercício. Às vezes o convento tinha um exercício de humildade através de humilhações. Hoje não é muito canônico isso, mas existe coisa assim. Né? É testado, o pau virou um videiro, dá fruta até hoje. Pede Jesus para participar da cruz. E não é que um espinho, apareceu um espinho fura a testa dela. Tudo bem, até é uma chaga, né? Só que não sarava, doía direto e cheirava muito mal. As freiras separaram ela no quarto e não tinha um convívio junto com as freiras. Gente, num convento, pelo menos um convívio é um momento de alegria ali, comer junto, né? Rezar junto. Nem isso ela pode ter, acho que foi alguns anos aqui, né? Tinha uma peregrinação em Roma, fazendo, você não pode ir, o negócio cheira muito mal, não vai dar. Né? Ela pediu para Jesus tirar aquilo só durante a viagem e depois voltar. E ele fez assim. Ela apareceu, ela foi a Roma. Peregrinou a Roma, né? Volta a Roma, né? Ia dormir no chão frio, né? E morreu. Uma irmã com o braço paralítico foi abraçar, fica curada, né? E tal. E foi canonizada depois. Padroeira das causas impossíveis, mães e doentes. Então, o que ela nos ensina aqui, né? Olha a perseverança, olha a espera. A gente não consegue ter um celular hoje, 5 segundos já é eternidade. A gente já começa a pisar nele, né? Não está funcionando. Né? Imagina, olha o grau de confiança em Deus. Não, eu rezei. Deus vai fazer a parte dele. O tempo é com ele. Isso nos ajuda. A gente levou uma lampada aqui, né? Cada um pode pensar na nossa atitude do dia a dia. Né? E a gente quer, às vezes, fazer um sacrifício aqui, mas o negócio vai custar mesmo. Né? A participação. Obviamente, Deus deu a graça para participar no sofrimento especial. Né? E essa obediência. Né? Essa obediência. Então, um ensinamento aqui, Santa Rita. Né? Perseverança, né? A frase dela, sempre há uma nova chance de recomeço, nunca é tarde demais para mudar a direção de sua vida. Então não cabe nunca no nosso espírito, nunca o desânimo. Pode ser um pecado maior em público e saiu em todas as redes de televisão, não tem problema. Se você quiser recomeçar, tem recomeço. E recomeço perfeito. E São Tomás fala que, às vezes, um grande pecador pode ultrapassar a vida das pessoas santas que não fazem atos heróicos. Ele pode ter movimentos heróicos de correspondência a Deus. Então vamos apoiar isso, né? Então é importante esse ensinamento dela. Os obstáculos são ensinamentos para o espírito. Não lamente
carregue sua cruz com dignidade, quer dizer, não carrega arrastando. Não, eu não vou largar o Cristo. Eu sou cristão, vou aceitar isso aqui. Mas hein? Podia acabar aí, né? Tá bom, né? Já deu, né? A gente queria dar ordem para Deus, já deu, né? Vai ver como é que vai ser aí, ó. Que bonito, né, gente? A gente pode fazer isso, né? Carregar com dignidade alta. Claro que Jesus que carrega pra gente, quando a gente abraça a cruz com força, é Ele que carrega. Né? É Ele que carrega. Né? Mas com dignidade. Porque nós não temos muita dignidade. 5 minutos. Vou pular aqui já para Tereza, que ela ensina. Vai ficar dentro do padrão. Não, vamos fazer isso, é importante. E para se educar. E muitos de vocês já conhecem, eu estou só repetindo coisas que vocês já conhecem. São Tomás, Santa Teresa, um pouco de São José Maria de Escrivá também, né? A dignidade, né? É difícil ter dignidade, não é fácil não, gente. Santa Teresa, foi umas coisas de memória aqui, que eu até perdi onde estava aqui. Santa Teresa, sobre a oração. Nós temos que ter uma determinação. Ela fala assim, uma determinação, que o mundo caia, que tudo exploda, que tudo aconteça, você não pare seu caminho, suas normas de piedade. Ah, não, eu tenho um simpósio, tudo de... Todo mundo tem 10 minutos. Pode ter 500 coisas em cima de você. Você é presidente do mundo, do universo, todo mundo tem 10 minutos. Então nunca largar a oração mental. Nem que seja 15 minutos por dia. Nem que tudo caia, nem que você não queira fazer, você não tenha vontade, você não esteja bem. Você vai conversar com Deus, a chance de melhorar é grande, você vai conversar só com Deus, né? Então, isso a gente não pode deixar, não dá desculpa deixar para depois, antes. Ela falava, quem não faz oração por dia, oração mental sobretudo, nem precisa de demônio para tentar, já vai cair. Nós caímos sem oração. Então a oração tem que ser uma coisa inegociável. Ah, está apertado. Eu pensei esse horário e apareceu uma coisa. Tudo bem. Você vai ficar agarrado nesse propósito e hoje você vai fazer essa oração. Então, muito importante essa parte aí. Né? Santa Teresa ensinava para a gente. Santa Teresa, eu vou dar um ponto muito importante sendo. Santa Terezinha? Santa Teresa. Santa Terezinha, fundou muitos mosteiros, Jesus apareceu para ela. Ela foi uma freira muito medíocre até os 40 anos. Foi a primeira. Foi a primeira santa que fez uma autobiografia, mas não como para se divulgar, do caminho de santidade que ela teve. Os percalços, dificuldades, derrotas, depois vitórias. Em 1500 anos de história, foi a primeira vez que o santo narrou um caminho de santidade. Então vale a pena ler o livro dela, o Castelo, todo. Vale a pena, é muito edificante mesmo. Tá? Muito edificante. E na época ela tinha contato com pessoas fora do mosteiro, né? Então ela tinha conhecimento do mundo também. Eles tinham um papo forte, a coisa toda. Então é muito edificante. Então a leitura espiritual é outra coisa que o São José Maria fez muitos santos. Então a gente precisa ter sempre algum livro. Mas não é para ler hora por dia. 10 livros todo dia. Em um ano você lê vários livros. Eu peguei livro de história de uma alma, comecei a ler, achei chatíssimo no início, parei. Vão tirando propósitos. Vão tirando propósitos. Mas aí você passa para outro livro dela, ou um outro santo, não precisa, né? Às vezes o movimento do Espírito Santo quer, leva para gente por outro caminho. Então, como penitência, você vê, mesmo cansado. Você tirar um propósito que cabe na vida. Vou ter que passar de novo, não ler mais nada. Não é obrigação nesse sentido, mas é muito edificante. É muito edificante. Então, vira como obrigação. Santa Terezinha foi uma grande santa, é doutora em 24 anos. Qual que é o mecanismo dela? As pequenas coisas. Por amor, já não são mais pequenas. Então, quem despreza as pequenas coisas, nunca fará as grandes. Não, o negócio está lá em cima, que eu sou da hierarquia. Não. Eu sou como é que é? Eu sou do camarote da elite. É as pequenas coisas. Desde arrumar a gaveta da sua casa, preparar as coisas das crianças com ordem.
Tudo é o do trabalho, fazer o trabalho bem feito, não marretar. Tudo, as pequenas coisas é que vão dar uma grande santidade para nós. Então, cuidado com os grandes sonhos. Eles podem ter, desde que as pequenas coisas tenham vigiadas. Tá? Só um parênteses aqui, para quem é pai, o caminho de santidade já está 50% escrito num livro, em uma folha de 2 quilômetros assim, com tanto de coisinha. Já está delineado uma boa parte, né? É até mais fácil e difícil ao mesmo tempo. Você tem que procurar qual a vontade de Deus. A metade já está escrita na sua cara, que a vontade de Deus está aqui, ó. A vontade de Deus tem nome, sobrenome, tem mochila escolar, então é fácil. Para quem não é pai, tem caminhos de santidade lindos e maravilhosos e altíssimos também. Mas às vezes tem que fazer mais esforço para descobrir qual a vontade de Deus. Mas para quem é pai já está na cara. Ó. Deus fala assim, pelo amor de Deus, não está que eu estou querendo fazer não, né? Já está na cara aqui, né? Porque é muito difícil educar, saber o momento, saber como, saber o tato, saber tudo. Então é o nosso Nossa Senhora, né? Verifica. E a gente vê a nossa limitação. Como é que a gente não consegue e tem que falar, não, mamãe, eu vou tentar fazer melhor, porque hoje perdi, de 8 batalhas, perdi 6, né? Não tem problema não. Aí a gente tenta tomar um café da manhã mais reforçado e vamos embora, né? E São José Maria Escrivá, o santo foi canonizado em 2000, fundador do Opus Dei, que converteu milhões de pessoas direto ou indiretamente. Ele é muito discreto, porque o Opus Dei não faz propaganda pela instituição da igreja, é prelazia. A prelazia, o bispo, ele presta conta diretamente ao Papa, não é uma instituição religiosa, é uma instituição de leigos. E como um dos princípios é a liberdade de pensamento dentro da lei da igreja, então não tem sentido, não é grupal. Uma pessoa do Opus Dei e outra pessoa que pode ter pensamentos muito diferentes em coisas sociais ali, desde que não vão contra a lei da igreja. Não é grupal. Agora, cada um tem o carisma de viver a plenitude da vida cristã no meio do mundo e fazer apostolado com seus amigos no meio do mundo. É o carisma. Então não tem tipo uma faixa que é o Opus Dei, porque o apostolado é de amizade, não é apostolado de palestra, que é muito bom e funciona demais em vários lugares. Só que o carisma é diferente, o apostolado é de amizade. Você é seus amigos de direção espiritual, seus amigos você consegue ajudá-los, quem são, dá uma dica, como é que você pode abordar, como você pode falar com eles, o que eles precisam. É um a um. Então não é grupal nesse sentido. Até no começo criticavam o Opus Dei de não ir junto com outras instituições da Igreja Católica, uma passeada, por exemplo. Porque um não gosta de passeada. E pode ser bastante santo. Ele trabalha, está fazendo apostolado, está fazendo as obras de caridade, está aprendendo, está lendo. Ele não quer ir na rua com o outro, não é questão. Não está na igreja e mandar ele ir na rua. É bonito? Muitas vezes é obrigatório? Não. É responsabilidade da pessoa? Não. Cantar alto na igreja com a mão para cima. É dogma? Não. Se você cantar é bom? Muito. Se você não cantar, você perde a santidade? Não. É o carisma de cada um. É bom aprender, né, gente? Pô, mas a Giovana que me contou, que eu gosto muito, mas eu gosto. A Giovana, canta aí, pai. A Estela é mais respeita mais. A Giovana na tua frente. Tá terminando agora, tá? A oração mental, a devoção radical à Nossa Senhora, estamos no caminho. Baixinho, gente, baixinho. Isso também é fundamental na vida cristã para nós, sobretudo católicos. Sem devoção a Jesus se vai e se volta por Maria. Faz o jornalista Escrivá. Resume muito isso. Para Cristo, a gente vai e se a gente perder o caminho, que a pessoa caiu de cabeça, a gente volta através de quem? Com a mão de quem? De Maria. É rocha firme. Nunca falha. Rezou Maria, o demônio já foge. Foge rabo quente, fora. Não tem espaço para ele. Rezou Maria. Não tem lugar. Né? Não tem lugar. Muitos santos falavam para não levar muito em consideração o demônio. Não. Você está vendo a vida cristã, rezando ele não tem pegada, você está liso. Ele não tem como. Ele vai agarrar por onde a gente cede. O Nossa Senhora, ela sempre está nos aconselhando, porque ela traz o Espírito Santo, ela expôs o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz todo aconselhamento perfeito. Então, Nossa Senhora traz o Espírito Santo, traz a fato tudo ao mesmo tempo, e que abre o caminho que a gente encontra na cara. Jesus. Então, nada mais cristão do que isso. Não é?
a leitura espiritual, os sacramentos, óbvio, né? E para fechar aqui a questão do apostolado, São José Maria Escrivá falava muito, né? Quem não faz, quem não tem uma vida, quem não procura levar Deus aos outros, acaba perdendo Deus para si também. É como se você perdesse, se tivesse uma profissão que fosse muito prática. Né? Uma carpintaria, por exemplo, né? Se você fica sem fabricar móveis e fica só ali na erudição de conhecer os equipamentos, uma hora você perde a habilidade. E nem para você vai construir uma cadeira mais direita. Você constrói cadeira para 100 pessoas, está cada vez melhor. Está cada vez mais exercitado e perfeito naquilo. Então, sem a vida de procurar, sem ter na nossa vida algo de levar Deus aos outros, cada um no seu modo, no seu jeito, no seu carisma, você, até aquilo que você tem, vai ser perdido. Então, Mateus falava, né? Tira daquele que não tem e dá para aquele que tem mais. A igreja interpretou isso muito bem. Isso é injusto. O pequenininho já tem pouco, você vai tirar dele e dá para quem tem mais? Sim. É a nossa. Então, quanto mais nós procurarmos a Deus, lermos da vida do santo, eles vão nos catapultar para a vida de santidade. Ok, gente? Isso está ao nosso alcance. E última frase. Todos nós temos os equipamentos necessários para ser santos dentro de nós. Não há desculpa. Todos nós somos equipados para ser santos. É questão de aprender a usar isso. Deus, oração e exemplo dos santos. Então, gente, só relembrar essas ideias para a gente poder continuar a caminhada aí com coragem.